Ao estudar a doutrina do arrebatamento secreto, você percebe que ela propõe uma segunda chance de salvação após a volta de Jesus. E isso é realmente um erro metodológico muito grave. Você vê, por exemplo, Hebreus capítulo 2, versos 1 a 9, Hebreus capítulo 3, versos 8 e 17, Hebreus capítulo 6, versos 4 a 6, Hebreus capítulo 10, versos 26 a 31, trazendo justamente esse assunto. Deus dá tempo para as pessoas, para elas poderem ter condições de o aceitar como Salvador. Deus dá tempo para as pessoas andarem com Ele, terem uma experiência de salvação com Ele. Mas depois que as pessoas caírem nas mãos de Deus, essas pessoas não têm mais chance de salvação. Depois que o juízo chegar para elas, não há mais chance de salvação. É impossível restituir o perdão para a pessoa depois que ela morre ou depois que Jesus volta. É isso que Paulo trata nesses textos que eu apresentei para vocês aqui. E é bem interessante você depois pesquisar esses textos aí na sua Bíblia. Bom, as pessoas que se deixam levar por essa doutrina imaginam o seguinte, que, mas se eu não for para o arrebatamento, né, se eu não for embora com o arrebatamento secreto, eu ainda posso me arrepender depois, apesar de ter que sofrer nas mãos do anticristo, porque vai acontecer o arrebatamento, depois vai vir o governo do anticristo, e a pessoa ainda tem chance de se arrepender quando acontecer a volta visível de Jesus. Isso não é real. Assim como a teologia católica do sacramento e da penitência, que fala que se uma pessoa morrer, ela ainda tem chance de salvação, se ela pagar os pecados dela, né? É aquela expressão que a gente costuma dizer, não tem mais choro e nem vela. Não adianta você fazer qualquer coisa, depois que morreu, já era, não tem mais chance de salvação. Por isso que a gente tem que buscar a salvação enquanto a gente está vivo, enquanto a gente tem oportunidade hoje. Então, o arrebatamento é uma segunda chance de salvação pentecostal. E o purgatório é uma segunda chance de salvação católica. Ambos os temas esbarram nesses versículos que eu passei aqui para vocês, tá certo? Eu quero ler com vocês Mateus capítulo 13, versículo 49, onde diz o seguinte. Mateus 13, 49. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Os anjos é que vão descer aqui na volta de Jesus para fazer a separação entre as pessoas justas e as ímpias. Agora, Mateus 24, 30 e 31 diz assim, Mateus 24, 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Os anjos vão descer, né, na volta de Jesus, os anjos vão estar com Jesus, eles vão descer e eles vão conduzir as pessoas, então, para o encontro do Senhor nos ares. Nós não temos aqui, sumir aqui para aparecer lá. Não vai ser assim que vai acontecer. Jesus vai voltar com poder e grande glória, e os anjos vão descer, vão nos tomar pela mão e vão nos levar então. Mas a Bíblia fala de sumir aqui e aparecer lá. E é verdade. Em algumas ocasiões a Bíblia fala disso, vamos chamar isso aqui de teleporte, né? Você desaparece aqui e aparece lá. Você tem essa ideia no batismo de Jesus, parece que o Espírito o levou depois do batismo imediatamente para o deserto, como se fosse um teleporte, assim, sabe? Quando Jesus estava também com os discípulos no caminho de Emaús, quando eles estavam ali à mesa, do nada Jesus sumiu da frente deles, né? Quando eles perceberam que era Jesus, Jesus sumiu da frente deles e foi para outro lugar. E aí você tem também a questão do eunuco, Filipe e o eunuco, que Filipe ele foi levado pelo Espírito também
para se encontrar com o eunuco, e ele sumiu de um lugar, apareceu no outro. Bom, e por que não vai ser assim na volta de Jesus? Porque a Bíblia não fala que vai ser assim. Poderia até ser, poderia. Só que a Bíblia não fala que vai ser assim. A Bíblia fala que os anjos vão descer, vai ser visível, né? Vai ser num dia muito glorioso e tudo mais. Bom, do ano 100 da nossa era até o ano 1830, ninguém jamais falou da doutrina do arrebatamento secreto. Ela foi uma coisa que surgiu na cabeça de um senhor chamado J.N. Darby, e ele se inspirou nos escritos de um jesuíta chamado Francisco Ribeira. Esse Francisco Ribeira projetou as profecias do anticristo para muito longe no tempo do fim. E ele fez isso para não incriminar o papado. E quando você vê o estudo da profecia de Daniel, capítulo 9, que fala acerca das 70 semanas, você vê uma descontinuidade pelas pessoas que falam e ensinam acerca da doutrina do arrebatamento. Então você tem 70 semanas, na verdade, a última semana ela é desconectada dessa fluência, dessa linha histórica, né? Então ela é desvinculada completamente da linha do tempo das 69 semanas. E isso é uma aberração. As 70 semanas de Daniel capítulo 9 deveriam ser contínuas, né? Não desconectadas para a gente poder ter ali uma fluência teológica, tá certo? Agora, então a gente vê que tem o arrebatamento, na doutrina deles, tem dessas pessoas, desses teólogos, existe a doutrina ali do arrebatamento secreto, que é a volta de Jesus invisível. Aí você tem o governo do anticristo, que vão ser formados por 3 anos e meio bons e 3 anos e meio maus. E aí, depois do governo do anticristo, você tem a volta de Jesus. Então, a partir do arrebatamento, você conta 7 anos, vai ter a volta de Jesus. Aí eu pergunto, quem é que está marcando data para a volta de Jesus? Então, os adventistas são acusados de marcar data para a volta de Jesus, e aqui você vê claramente os dispensacionalistas marcando data para a volta de Jesus. E você vê que em Mateus capítulo 24, 36, versículo 42, Mateus 25, 13, Marcos 13, 32 e 33, que a gente não pode fazer isso, a gente não sabe quando Jesus irá voltar. E nós temos, para encerrar, uma pressuposição que eles têm, é de que a igreja não vai passar pela tribulação. A igreja vai ser tirada da tribulação, vai ser protegida da tribulação. Eles se baseiam em Apocalipse 7, versículo 14, onde diz... Apocalipse 3, versículo 10. Eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então Deus vai guardar essas pessoas, né? Eles acreditam assim, né? Que eles vão ser guardados da hora da provação, eles vão ser arrebatados, eles não vão passar pelas provas da convivência com o anticristo. Mateus 24, 29 e 30 já fala que isso é uma grande mentira. Mateus 24, versículo 29 e 30 diz assim, Mateus 24, 29 e 30 fala, logo em seguida a tribulação daqueles dias... Daí no versículo 30 fala, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então depois da tribulação é que vai aparecer Jesus. A volta de Jesus não é antes da tribulação, a volta de Jesus é depois da tribulação. E Jesus, Deus, ele não priva a igreja de passar tribulação. Você vê que Noé, ele foi guardado em meio ao dilúvio. Ló foi guardado em meio ao fogo de Sodoma. Aqueles 3 jovens na época da Babilônia, eles foram guardados, protegidos em meio ao fogo da fornalha. Hebreus, o povo hebreu, né, lá no Egito, foi guardado em meio às 7 pragas, foi protegido em meio às 7 pragas que acometeu o Egito. E o povo remanescente, nas 7 pragas do Apocalipse, eles vão ser protegidos, mal nenhum sucederá sobre a tenda deles. Ou seja, perfeitamente aplicado o Salmo 91, para o remanescente que não vai sofrer mal algum das pragas do Apocalipse. Então a Bíblia também diz, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. João capítulo 17, versículo 15. E aí a gente lê também Apocalipse 7, versículo 14, agora sim, fala assim, ó. São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro.
Então, o arrebatamento não será pré-tribulacionista. O arrebatamento ele vai ser depois da igreja passar por uma grande tribulação aqui na Terra. A volta de Jesus vai ser depois da grande tribulação, conforme a gente estuda no Apocalipse. Agora veja, se a gente ficar acreditando que a gente vai ter uma segunda chance depois da volta de Jesus, que a gente vai ter condições de poder pedir perdão na hora que Jesus voltar, a gente vai cair num grande engano. Hoje é o tempo da nossa salvação. Agora é a oportunidade que Deus está nos dando e que você possa aproveitar essa oportunidade. É o meu desejo e a minha oração.